se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nós caminhamos a cada dia. Nos levantamos na expectativa de um dia vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele por toda a eternidade. Como almejamos que esse dia se torne real para cada um de nós e nós nos encontremos com os nossos queridos e com o nosso Cristo e vivamos com Ele para todo sempre. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Veja que os críticos sempre estão em prontidão para atacar aqueles que estão a fazer alguma coisa. Até Jesus Cristo foi criticado. Jesus veio aqui a essa terra para amar a todas as pessoas. Jesus queria salvar a todo pecador. Jesus não queria que nenhum dos seus filhos que estivesse nesse mundo perecesse, mas que todos fossem salvos, encontrassem a salvação. Jesus é a luz de Deus enviado para essa terra para iluminar a nossa vida. Jesus é a resposta do céu para o pecado que estava permeando nessa terra. Aqueles que creram em Jesus, aqueles que recebem a Jesus Cristo, encontram a salvação. No momento em que Jesus colocou seus pés na Palestina, foram poucas pessoas que receberam a Jesus. Aqui podemos ver claramente que eram os excluídos, os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que eram considerados pelos fariseus como sendo indignos de um dia herdar a vida eterna, porque os publicanos trabalhavam para os romanos, eles cobravam impostos para os romanos, e além de cobrar os impostos e prestar conta para os romanos, eles cobravam um imposto pessoal, e muitas vezes esse imposto pessoal eles cobravam além da conta. Na visão dos judeus e na visão dos fariseus, seria impossível um publicano, um cobrador de impostos, alcançar a salvação. Quando eles viram Jesus se assentar, conversar com eles, comer na casa deles, na mesma mesa, eles observavam a Jesus e começaram a criticar a Jesus. E eles falavam: se ele fosse o Filho de Deus, ele teria entendimento de quem eram esses pecadores e não se assentaria com esses pecadores. Mas Jesus Cristo veio aqui a essa terra para os enfermos, para os doentes, para os pecadores. Jesus queria curar, trazer a solução para o problema do coração daquelas pessoas, para que eles encontrassem o caminho da vida eterna. Embora todas as pessoas estivessem na mesma condição de pecadores quando Jesus colocou os seus pés nesse mundo, mas havia alguns, os fariseus e os escribas, eles se consideravam melhor do que as outras pessoas. Eles se sentiam mais santos, eles se sentiam mais puros. Pelo fato de serem seguidores das 613 leis daquela época, eles se consideravam mais santos do que as outras pessoas, mas eles menosprezavam a lei de Moisés, dos mandamentos do Senhor, que Deus esperava que eles pudessem seguir esses ensinamentos. Lucas capítulo 15, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca de que se perdeu até encontrá-la? Nós aqui no capítulo 15 nos deparamos com o capítulo dos achados e perdidos. Jesus propõe uma parábola para aquelas pessoas. Jesus começa a falar para eles a respeito de um pastor que tem 100 ovelhas. E se porventura ele perdesse uma única ovelha, ele deveria deixar as 99 no aprisco e deveria ir em busca da única ovelha que estava perdida. E era o que o nosso Salvador, o Criador do universo, estava fazendo. O planeta Terra tinha se rebelado contra Deus. Os nossos primeiros pais aceitaram na sua vida o pecado. E para que eles não recebessem a condenação eterna, é o próprio Filho de Deus que vem aqui a essa terra trazer salvação, mostrar o caminho da cruz para que nós pudéssemos receber a salvação. Mas essa geração estava rejeitando a Jesus Cristo. Era essa dor que Jesus levava no seu coração, mas falava na expectativa de haver uma mudança de vida para tê-lo, recebê-lo como Senhor da sua vida. Na parábola da ovelha perdida, nós podemos observar que a ovelha é ela que se perde do pastor, é o pastor que toma a iniciativa de ir em busca da ovelha.
Na sua ignorância, na sua insensatez, ela está completamente perdida. Ela não tem condições de retornar sozinha para o aprisco ou para os braços do pastor. Nesta parábola, nós conseguimos observar: se o pastor não toma a iniciativa de ir em busca da ovelha, a ovelha estaria taxada à morte, ela estaria completamente perdida. Com a parábola da ovelha perdida, nós podemos compreender que Jesus estava mostrando para aqueles escribas e fariseus que era completamente diferente de como eles entendiam o amor de Deus. Deus sim toma a iniciativa de ir em busca daqueles que estão perdidos, daqueles que estão envolvidos no pecado. Era completamente diferente da visão daqueles líderes daquela época. Eles acreditavam que um ser humano só poderia se encontrar com Deus se houvesse um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança, e descartavam a possibilidade de Deus tomar iniciativa para salvar um pecador. E aqui Jesus estava mostrando para eles que quem primeiramente toma a iniciativa para salvar um pecador é o céu, é o nosso Salvador, é Ele que veio aqui a essa terra em busca dos seus filhos. Lucas capítulo 15, o versículo 11 e o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Jesus aqui nesse capítulo se preocupa em trazer e mostrar para os escribas e fariseus a visão do reino. Jesus queria salvar a todas as pessoas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, Jesus mostrava o quanto o céu estava preocupado em salvar os seus filhos. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que enviou o seu filho aqui a essa terra, é Deus que quer salvar pessoalmente todo pecador, aqueles que estão envolvidos no pecado. Mas a terceira parábola, a parábola do filho pródigo, aqui Jesus Cristo está mostrando para nós que há também uma responsabilidade pessoal. O céu sim quer salvar os seus filhos, mas é necessário que aqueles que se encontram nessa terra respondam para o céu o que está dentro do seu coração. O filho mais moço dessa família se aproximou do seu pai e pediu a parte que lhe correspondia da herança e saiu para o mundo, saiu para viver a sua vida. Ele queria desfrutar dos prazeres dessa terra, tomar essa atitude, ir ao pai antes que o pai falecesse. Pedir o direito da herança era uma afronta pessoal à família. Mas mesmo o pai tendo nas mãos o direito e a responsabilidade de punir até com morte o seu próprio filho, esse pai não fez, esse pai continuava amando, esse pai continuava na sua casa, esperando um momento oportuno para que esse filho mais uma vez retornasse para casa. Diante dessa parábola, nós conseguimos observar que o pai toma uma postura madura. Embora o pai estivesse coberto de direitos, mas ele respeita a atitude imatura do seu filho. Em contrapartida, esse jovem, esse filho mais moço, é completamente imaduro, inexperiente, inconsequente. Ele busca gastar todos os seus recursos sem guardar nenhuma provisão para os dias difíceis da sua vida. Tenta de fato usufruir de todos os prazeres que aquela terra longínqua que ele tinha buscado pudesse lhe oferecer. A sua situação se tornou tão degradante que ele teve que cuidar de porcos. Porcos são animais imundos para os judeus, e foi esse único trabalho que sobrou para que esse filho rebelde pudesse desempenhar na vida. Depois de então estar no fundo do poço, comendo comida que era oferecida para os porcos, o filho pródigo, o jovem mais moço dessa família, toma a decisão de retornar para casa. Mas ao voltar para casa, ele se surpreende, porque o pai está com os braços abertos. Embora ele pensasse que não era digno de ser aceito pelo pai, mas o pai ainda continuava na expectativa, olhando para o horizonte, esperando esse menino voltar para casa, para que mais uma vez ele pudesse ser recebido como sendo o filho dessa família. A Bíblia fala que esse pai não espera o filho chegar em casa, mas é o pai que corre na direção do filho. Quando ele tira um anel do dedo, quando ele tira suas próprias sandálias, ele está declarando para esse filho que ele nunca deixou de ser filho. Ele apenas passou um tempo fora, mas ele sempre foi o amor desse pai. Quando no versículo 25 Jesus fala a respeito do irmão mais velho, Jesus aqui estava falando dos escribas e fariseus, aqueles que estavam cheios de orgulho e presunção. Eles se sentiam melhores do que as outras pessoas. Eles acreditavam que eram mais santos do que aqueles outros que entendiam como sendo a escória, que eram pecadores daquele período. Essa classe de pessoas sempre atrapalha a obra do Senhor.
Eles sempre estão dispostos a se sentir melhor, a se colocar numa posição de maior proeminência, mas eles precisavam entender que nunca será visto dessa forma diante do reino do Senhor. Esse tipo de comportamento diante de Deus sempre será repulsivo e um dia o próprio Deus irá julgar essas pessoas. Jesus queria que aquela geração entendesse que ele veio aqui a essa terra para salvar a todas as pessoas. Ele esperava como resposta que todos os filhos entendessem o seu amor. Embora viesse para filhos que eram imaturos, o nosso Deus agia com maturidade. Ele respeitava os seus filhos, buscava orientá-los, mostrava o alvo do amor de Deus que eles deveriam viver. Se eles de fato quisessem alcançar a salvação, deveria haver uma mudança de vida, confissão de pecado, arrependimento de vida e uma entrega completa nas mãos de Deus. Se eles vivessem dessa forma, Deus estaria aberto para recebê-los, para abraçá-los e conduzi-los pelo caminho da salvação. Querido amigo, todos nós dentro da casa do nosso Pai, nós estamos no mesmo patamar. Embora o filho mais velho falasse para o seu pai que ele nunca tivesse quebrado um dos mandamentos da casa do Senhor, era uma grande mentira. Na verdade, ele nunca tinha se observado como sendo um filho de Deus, porque quando nós nos olhamos, nós observamos que todos nós somos pecadores, não há ninguém melhor do que ninguém, todos nós estamos na mesma condição, mas o que nós precisamos fazer a cada dia é entregar o nosso coração nas mãos do Senhor, entregarmos a nossa vida à guia do Espírito Santo. Aqueles que se humilham diante de Deus são abraçados pelos céus e Deus molda, transforma a nossa caminhada e nos dá uma nova oportunidade de vivermos na sua companhia. Querido Pai, em suas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Fica aqui o nosso pedido, a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.